Mateus, capítulo 7. Vamos continuar a leitura que temos feito no Sermão da Montanha. E agora, mais do que nunca, nos aproximando do final deste sermão. Versículos 21 a 27. Evangelho conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27. Todos acharam? Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 27. Palavra do Senhor, amados. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caíra, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar, amados. Nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, queremos te implorar, ó Deus, queremos te implorar, Pai, que tenhas misericórdia de nós, Senhor, e pelo Teu Espírito, Senhor amado, abra o nosso entendimento, Senhor, ilumina, Pai, nossas mentes, Senhor, ilumina os nossos corações, ó Senhor. Tu sabes, Pai, que somos incapazes de por nós mesmos, ó Deus, compreendermos a Tua palavra, Pai. Se o Senhor não vier ao nosso encontro, Pai, se o Seu Espírito, ó Deus, não estiver em nós, Senhor, nós sairemos daqui, Senhor amado, ó Deus, como meros ouvintes, Senhor. Ó Deus, não entendedores da Tua palavra santa, mas se o Senhor, ó Deus, agir em nossos corações, agir em nossas mentes, ó Pai, nós ouviremos, entenderemos, Senhor, e sairemos desejosos de praticá-la. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor amado, e ajude-me, Pai, a falar com clareza, Senhor amado, e com exatidão, Pai, a Tua palavra. Não permita, Pai, ó Deus, que eu fale de mim mesmo, Senhor, mas que, Senhor amado, pelo Teu Espírito, eu possa transmitir, Pai amado, os santos conselhos do Senhor, tal qual o Senhor, ó Deus, revelou em Tua palavra, que eu possa, Pai, servir ao Teu povo, Senhor amado, ó Deus, sendo como um bom mordomo, Senhor amado, dispenseiro do Senhor, neste dia, neste momento, ó Deus, enquanto proclama a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, concede aos meus irmãos aqui presentes, Pai, ó Deus, discernimento, ó Deus, concede, Senhor amado, ó Pai, a cada um dos Teus servos, Senhor amado, ó Deus, a capacidade de, com a Sua própria Bíblia, Pai amado, e conferindo cada palavra que eu irei falar, ó Deus, com a Tua, ó Pai, para que, Senhor, Teus servos retenham, ó Pai, apenas aquilo que, ó Deus, é bom, em nome de Jesus, Pai. Glorifica-te neste dia, ó Pai, e nos alimente com a Tua palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos console, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, nos admoeste. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, já temos dito que a partir do versículo 13 do capítulo 7, né, o Senhor, Ele, como que concluindo o Sermão da Montanha,
vai para as devidas aplicações, né? Aquilo que alguns chamam de apelo também, para as devidas aplicações do seu sermão. Versículos 13 em diante, nós temos aí essas aplicações do famoso, né, e tão edificador, e tão consolador, e tão exortador sermão da montanha. Vejamos que o Senhor não está mais preocupado, como até então, em fazer instruções, né, em dar instruções aos seus discípulos. Ele agora está numa tentativa de adequar a mensagem dele à prática, está chamando a atenção dos seus discípulos para a necessidade de que eles não sejam apenas meros ouvintes, mas praticantes desta palavra que ele iniciou lá no capítulo 5, né, com as bem-aventuranças, dessas palavras do sermão da montanha. Certo escritor que comentou o sermão da montanha disse que nesse trecho aqui, a partir do versículo 21, o Senhor finaliza o sermão do monte com uma mensagem de aplicação penetrante. Ele disse ainda que o Senhor volta-se dos falsos profetas para os falsos professos. Veja que interessante. Ele sai dos falsos profetas para os falsos professos, que ele sai dos falsos mestres para os falsos ouvintes. E aí, claro que nós percebemos, né, que estamos diante da aplicação de toda esta mensagem que ele trouxe aos seus discípulos e a nós do sermão da montanha. Um outro comentarista diz o seguinte: entretanto, não são somente falsos os mestres que tornam o caminho estreito e difícil de se achar. O Senhor havia falado que na religião falsa, no cristianismo falso, os falsos mestres dessa religião falsa e desse cristianismo falso desviam o povo, distraindo-os da porta estreita, do caminho estreito, apresentando a estes o caminho largo, a porta larga, que conduz a um caminho largo. Mas aqui, nesse finalzinho do Sermão da Montanha, na aplicação desta preleção, desta pregação, o Senhor, Ele nos adverte que não somente tem este poder de desviar-nos do caminho os falsos mestres, mas nós mesmos. Ele diz: um homem também pode enganar-se dolorosamente. Olhem só, versículos 21 até o 23, versículos 24 até o 27, nós estamos diante de crentes, entre aspas, que por professarem falsamente a fé, enganosamente a fé, se desviaram dolorosamente, ou enganaram-se dolorosamente. Já não são mais responsáveis pelo desvio de alguns, os falsos mestres ou os falsos profetas, mas eles mesmos, os próprios homens. Nós, cada um de nós, somos potencialmente capazes de nos enganarmos dolorosamente. E é por isso, irmãos, que na conclusão aqui do Sermão da Montanha, ou na devida aplicação desta pregação, deste sermão, que o Senhor, é por isso que o Senhor nos leva a um confronto próprio, colocando diante de nós aqui uma escolha radical entre obediência e desobediência. O que nós, enquanto ouvintes do Sermão da Montanha, estamos prontos a fazer? Qual nossa decisão, qual nossa escolha diante de tantas advertências de Cristo aqui neste sermão? Nós estamos prontos a obedecer ou a desobedecer ao chamado, às instruções, às ordenanças, os imperativos de Cristo aqui para os discípulos que foram expostos no Sermão da Montanha? Ele nos convoca, amados, a um compromisso incondicional da mente, da vontade e da vida, de acordo com os seus ensinamentos. Eu repito, ele nos convoca a um compromisso incondicional da mente, da vontade e da vida, diante daquilo que ele expôs até então.
Vejam só, e nós iremos aqui olhar, né, com mais detalhes os versículos a partir de então. Vejam que Jesus nos adverte quanto a duas alternativas inaceitáveis, né? E parece que esse era muito o modelo de Cristo quanto aos seus sermões, quanto aos seus ensinos, né? Ele sempre colocava-nos diante de uma encruzilhada. Ele sempre colocou os seus discípulos diante da encruzilhada, né? Entre a escolha da vida e da morte, do certo e do errado, do falso e do verdadeiro, da verdade, né, e do erro. E agora ele nos chama mais uma vez a que escolhemos uma dessas duas alternativas, que são a profissão de fé meramente verbal, como nós encontramos aqui na boca destes que naquele dia dirão Senhor, Senhor, versículos 21 a 23, olhem só, há uma profissão de fé meramente verbal e o conhecimento, versículos 24 e 27, meramente intelectual. Ele nos adverte, repito, nos adverte quanto a estas duas alternativas que são definitivamente inaceitáveis. Primeiro, de fazermos uma profissão de fé meramente verbal e de sermos ouvintes ou expressarmos um conhecimento meramente intelectual. E aí, claro, obviamente, nenhuma dessas duas alternativas pode subsistir diante daquilo que é exigido de nós, crentes verdadeiros, que é a obediência, Ambas estas alternativas aqui é um disfarce, né? Cristo desmascara esse disfarce, é um disfarce da desobediência. Fazer uma profissão de fé meramente verbal ou ter um conhecimento meramente intelectual é um disfarce da desobediência que o discípulo de Cristo, que eu, que você, que os crentes em todos os lugares e em todas as épocas definitivamente não pode assumir como opção. São alternativas inaceitáveis. Vamos à primeira delas, versículo 21, olha sua Bíblia. Ao 23, Cristo fala-nos sobre o perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal. Olhem só que o Senhor, nesse trecho aqui do sermão, ele fala sobre o contraste entre o dizer e o fazer. Olha o que esses homens dirão naquele dia. Olha o que esses crentes, né, da igreja visível, né? Aqui não são ímpios, no sentido de pessoas que estão fora, não é, da religião, pessoas que não estão dentro daquilo que chamamos de cristianismo institucional. Nós estamos aqui diante de pessoas que tiveram uma vida cristã como nós, no sentido de visivelmente participarem de uma igreja local, do cristianismo institucional, mas simplesmente esses homens, essas pessoas, elas não puseram em prática o que disseram. Elas admitiram em suas vidas um contraste, tá? Uma contradição entre o dizer e o fazer. Elas dirão o seguinte, olhem só, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, vejamos aqui que dentro do corpo cristão, não estou dizendo que dentro do corpo de Cristo, entendam, dentro do conjunto das pessoas que professam a fé cristã, que estão em nosso meio, que participam do nosso arraial, eu não falo especificamente dessa igreja aqui, mas certamente em todas as igrejas, pessoas que participam do corpo cristão, são descritas aqui como pessoas que naquele dia bendito, no dia do Senhor, serão por Cristo repelidas da glória eterna, porque elas insistiram em ter uma fé
meramente verbal, em professarem uma fé, repito, meramente verbal. Pessoas que passaram a vida inteira confiando que bastava apenas uma profissão, ainda que ortodoxa, ainda que corretamente, ainda que doutrinariamente correta, era suficiente, seria suficiente para salvá-lo. Mas olha o que Cristo diz: não basta apenas ter um credo correto, não basta apenas subscrever as doutrinas sagradas das Escrituras, não basta apenas você dizer que é um batista, que é um protestante, que é um reformado, não basta apenas você dizer que concorda com os grandes nomes da reforma protestante, com os maiores pregadores da sua época, ou os melhores, não é? Não basta apenas você professar. Olha o que Cristo diz: nem todo o que me diz, nem todo o que me diz. Há muita gente achando que vai para o céu, amados, por causa daquilo que dizem a respeito de Cristo. Não é o que dizemos a respeito de Cristo que garante a nossa salvação. Não é o que dizemos a Cristo, não é? Em primeiro lugar, olha o Senhor falando aqui: nem todo o que me diz. Não é só o que dizemos a Cristo, ou não é por aquilo que dizemos a Cristo que teremos garantia de salvação, e não é o que dizemos sobre Cristo que nos garantirá um lugar no reino de Deus. O nosso destino ao lado do Senhor da glória, o nosso destino na glória, o nosso destino ao lado do nosso Salvador, vai muito mais além daquilo que dizemos a Cristo ou sobre Cristo. Muitos me dizem, muitos hão de dizer as palavras do próprio Senhor, mas tem a ver com aquilo que praticamos em nossas vidas. A nossa profissão de fé precisa andar de mãos dadas com a nossa vida, com a nossa conduta, com a obediência moral. O Senhor insistiu aqui em todo o Sermão da Montanha, desde os primeiros versículos do capítulo 5, insistiu em chamar-nos a atenção sobre as características, as qualidades, os atributos que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa carregar, precisa viver, precisa desenvolver neste mundo, para que seja assim conhecido como discípulo do nosso Senhor. A ortodoxia, e o que é isso? A doutrina correta precisa andar de mãos dadas com a ortopraxia. O que é isso? Com a prática correta. É como diziam os puritanos, não é? Doutrina correta exige prática correta. E eu não tenho o menor receio de dizer que no inferno estarão muitos cristãos, entre aspas, não é? Professos, que creram corretamente toda a sua vida, que não cometeram um deslize doutrinário, teológico, mas que insistiram em não ter uma vida de conformidade com a sua crença, com o seu credo. Não é doutrina que salva ninguém. É claro, irmãos, é claro, né, que a falsa doutrina leva para o inferno, é óbvio, né? Nenhum herege, né, no sentido de que nenhum que crê contrariamente e professa contrariamente a fé cristã irá para o céu. Não, a salvação não é pelas obras, nem obras práticas, nem intelectuais. Não é isso que estamos aqui colocando. Mas a crença correta exige um comportamento correto. Este é o ponto aqui do apelo, da aplicação do final do Sermão da Montanha. Uma profissão de fé é indispensável, não é? Por isso que nós temos uma confissão de fé, não é? É por isso que nós falamos sobre a necessidade de subscrevermos, de assinarmos embaixo as verdades
que foram esposadas do cristianismo durante os primeiros séculos, durante a história da igreja, as verdades esposadas pelas Escrituras. É importante que nós digamos o básico, não é? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Que nada fora das Escrituras serve-nos para a instrução, para a correção. Somente a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Isso é ótimo e, em alguns casos, suficiente que a gente professe. É importante, repito, e indispensável uma profissão de fé. Se você ouvir algum cristão dizendo: olha, eu não sou muito de doutrina não, né? Eu não sou muito chegado, né? a credos, a confissões, a catecismos, cuidado desse irmão, né? Meu negócio é com Deus direto, né? Eu tenho uma conexão com Deus que, né, é direta, não preciso de Bíblia, não preciso de doutrina, não preciso de instrução. Cuidado com gente assim. É perigosíssimo. É perigosíssima essas companhias, tá? Gente que não tem compromisso com a Bíblia, não tem nada para oferecer para mim e para você. Por isso é importante a gente confessar, professar. É indispensável, repito, irmãos, a profissão de um credo, de uma confissão de fé. Porém, queridos, para sermos salvos, tá? Nós não nos é suficiente apenas sermos ortodoxos ou doutrinados corretamente, ou corretamente doutrinários. Não nos é suficiente. É importante, Paulo disse, Romanos 10, versículo 9 e 10, que nós confessemos com os nossos lábios, mas também creiamos em nosso coração. Essa é uma profissão de fé verdadeira, não apenas de lábios, mas também de coração. Uma profissão que nos impulsiona, que nos empurra, que nos alavanca a uma vida genuína, de acordo com a confissão genuína, uma vida verdadeira, de acordo com a confissão verdadeira. Escrevendo ainda aos Coríntios, Paulo disse, capítulo 12, versículo 3, que uma verdadeira profissão de fé em Cristo Jesus só é possível mediante o Espírito Santo. E aqui está o grande detalhe, né, entre os apenas professos e os verdadeiramente professantes da fé cristã. O Espírito Santo é quem nos concede, é quem nos habilita a fazermos uma profissão que seja genuína. É Ele quem nos impulsiona a uma vida de acordo com a profissão de fé que fazemos. Repito, 1 Coríntios 12, 3. Esses homens aqui dos versículos 21 a 23 definitivamente não têm o Espírito. E apesar disso, eles podem falar Senhor, Senhor. Eles podem expulsar demônios. Eles podem praticar milagres. Eles podem profetizar em nome do Senhor. Mas isso aí não será suficiente no dia de Cristo, no dia do Senhor, no encontro com o Eterno, para salvar-lhes da perdição, da condenação final. Queridos, o tipo de profissão cristã que Jesus descreve aqui, que saem da boca desses professos cristãos, a acusação que Cristo faz aqui é que ela é apenas superficial. Ainda que seja admirável, é apenas superficial. Vejam só, né? Versículo 21 ainda, eles dizem Senhor, Senhor, né? É admirável que naquele dia, no dia do Senhor, muitos não genuinamente cristãos, ou muitos falsos cristãos, se aproximarão respeitosamente a Cristo, chamando-o de Senhor. É interessante, é admirável, mas é apenas superficial.
superficial. Repito, é interessante, é admirável, mas é apenas superficial. Mas ainda na superficialidade dos falsos crentes a respeito, né? Senhor. Permita-me aqui fugir um pouquinho, né? Mas não fugindo tanto assim. Mas é estranho que cristãos verdadeiros, né? Ou pessoas que se admitam como cristãs verdadeiras terem perdido, elas terem perdido, né, essa forma de tratamento em relação ao Senhor. Há crentes que esqueceram que Deus é Senhor, né, e de chamá-lo assim. Esqueceram de chamá-lo de Senhor. Você, tu, né? Como se Deus fosse, né, como diz a minha mãe, um parceiro, né? Não sei o que significa parceiro, acho que é parceiro, né? Um colega. Você, Deus, né? Parece estranho. Vejam que esses falsos profetas se dirigem ao Senhor como um Senhor, se dirigem respeitosamente, assim como os crentes, né, de verdade fazem, inclusive hoje em dia, né? Graças a Deus que não é um costume que se perdeu com o tempo, né? Nós nos dirigimos a Cristo como nosso Senhor, né? Conforme o credo apostólico diz, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele é Senhor. E é assim que devemos nos dirigir a Deus, irmãos, tá? Não estamos falando aqui sobre como dirigimos a Deus, né? Mas como os falsos profetas dirigem-se a Deus. Mas me permitam aí, né, essa abertura de parênteses aqui que eu não fechei ainda, para exortar-nos a nós, vale para mim também, né? Precisamos respeitosamente nos dirigir a Deus. Não é de todo jeito que nós nos dirigimos a Ele, não é? Ele não é o cara lá de cima, tá? Ele não é o parceiro, não é? Ele não é o você. Ele é o Senhor. O evangelicalismo moderno, né? Na tentativa de parecer íntimo de Deus, né? O rebaixou e o colocou numa condição de colega. Pessoas que, sob o pretexto de intimidade com Deus, se dirigem a Ele como se fosse um fulano. E as Escrituras nos ensinam qual o pronome de tratamento correto que devemos utilizar quando da comunicação com Deus. É Senhor e não tem outro. A gente procura, né, o pronome correto quando lidamos com autoridades aqui na terra, né? Excelência, isso e aquilo, Senhor, né? Um pronome mais usual. Os nossos pais não aceitam, ou não aceitavam, né, quando nos dirigimos a Ele como você, né? Quem nunca ouviu, né, que respeito é bom e conserva os dentes? Me chamo de você de novo para você ver. Você é você, eu sou Senhor. É assim que os pais diziam, pelo menos num passado recente. E aí, a forma como os falsos profetas aqui se dirigem a Deus é-nos uma lição. É Senhor a forma como nós nos dirigimos a Ele. E essa forma de dirigir-se a Deus aqui dos falsos mestres não apenas apontam respeito, mas também apontam ortodoxia. O que eu quero dizer com isso? Que eles professam aqui nessa relação, nesse tratamento, que creem corretamente em quem Jesus é, o que Ele é, o que Ele representa. O termo Senhor não é apenas um pronome de tratamento para alguém investido de autoridade,
mas é um pronome de tratamento divino, de divindade. Desculpem, de divindade. A palavra Senhor no Novo Testamento é equivalente a Jeová, a Yahvé do Antigo Testamento. É a mesma expressão. O Antigo Testamento grego, que foi a língua aqui escrita por Mateus, usa o termo Senhor, Senhor ou Kyrios, para se referir ao Deus eterno, ao Criador de todo o universo. Quando esses falsos profetas dizem Senhor, Senhor, e a nossa Bíblia aqui em português, né? Veja a sua Bíblia aí, coloca isso em letra maiúscula, tá? Não faz de forma despropositada, pelo contrário, propositalmente. O tradutor aqui, né, que colocou essas expressões em português, o João Ferreira de Almeida, né, ele o fez para indicar que esses falsos profetas, esses falsos profetas, reconheciam a divindade do Cristo. E pasmem, irmãos, há crentes hoje, né, há cristãos, entre aspas, aqui bem grandes, não é? Hoje, e já faz algum tempo também, há muito tempo, na verdade, desde os primórdios do cristianismo, que descreem da divindade do Cristo, que descreem, que negam a divindade de Jesus. Chamá-lo de Senhor não é somente chamá-lo respeitosamente, dirigir-se respeitosamente a Ele, mas é reconhecer a sua divindade. Ele é Deus, Ele é Yahvé, Ele é Jeová, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Esses homens estão aqui dirigindo-se a Cristo de forma ortodoxa, fazendo a confissão exata da sua divindade, do seu senhorio. Percebe, irmãos, que os falsos mestres, eles podem até reconhecer o senhorio e a divindade de Cristo, os falsos profetas, os demônios reconhecem a divindade de Cristo. O Novo Testamento está cheio de passagens assim, os evangelhos principalmente. Os demônios se curvando diante de Cristo e chamando-o de Senhor, Senhor. Enquanto, né, alguns cristãos, com as aspas bem grandes aqui, mais uma vez, né, porque se julgam muito deslocados, né, inteligentes, simplesmente negam a divindade de Cristo. Não, ele foi um grande homem, foi um grande profeta, ele foi um grande psicólogo, um grande mestre, né? Ele foi uma excelente pessoa, mas Deus não, calma aí, né? Não dá para chamá-lo de Deus, né? Ele viveu como um homem, ele sangrou, ele teve fome, ele morreu, calma aí. Não, Cristo é Deus, Ele é Deus, Ele se fez homem, mas Ele não deixou de ser divino, e hoje como divino homem, Ele assenta-se à destra da divindade dos céus, do Pai dos céus. Ele é divino como o Pai é divino, Ele é Deus de Deus, Ele é da mesma essência do Pai, coeterno, co-poderoso, e nós cristãos precisamos confessar isso, irmãos. Jesus não é apenas uma pessoa interessante, não é um ser humano extraordinário apenas, Ele é divino. O mundo odeia isso, os não cristãos odeiam isso. As pessoas falam até de Deus, né, de forma genérica, mas ninguém aceita, admite que Jesus Cristo é Deus. Eu falo em relação aos mundanos, uma coisa tão simples, né, aparentemente, tá? Nada é tão simples. A tradução, a legenda dos filmes americanos, né, ingleses, onde se lá existe o costume de falar Jesus, ó Jesus, ó Jesus, eles traduzem Deus, meu Deus. Faça isso, coloque um filme legendado e assista. Sempre que eles fazem uma interjeição, né,
Ó Jesus, no original, na língua original, eles traduzem embaixo Deus. Eles não aceitam, né? Eles não aceitam o nome de Jesus, não aceitam a divindade do Cristo. Os homens podem até dizer que querem Deus, mas não querem Cristo, muito menos aceitar a sua divindade, que isso implica aceitar o seu ensino, aceitar a verdade de que o Novo Testamento, o Evangelho, é a verdade de Deus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eles têm, olha só que curioso, né? Os falsos mestres, os falsos profetas têm uma profissão ortodoxa de Jesus, chamam de Deus, de Senhor. Mais do que isso, além de serem respeitosos, ortodoxos, eles são fervorosos. Olha só, não é apenas um senhor, né? De forma fria. Eu penso aqui num pai, né? Numa mãe exigindo que o filho chame de senhor, senhora, né? Porque é pai e tem que exigir mesmo. Aí o filho faz senhor. De forma fria, né? Pai, você não, rapaz, senhor. Aí ele faz senhor. De forma fria, descompromissada, desinteressada, né? Formal. Não é isso que ouvimos aqui na boca dos falsos profetas. Eles são fervorosos. Senhor, Senhor. Há fervor na profissão desses incrédulos aqui, desses falsos profetas. Eles falam entusiasticamente Senhor, Senhor, como que querendo chamar a atenção de Cristo para a devoção deles, a falsa devoção deles. Amados, esses falsos profetas têm muito a nos ensinar. Assim como os demônios, né? Tiago diz que eles creem e estremecem. Tem crente que no máximo crê em Deus, mas nem estremece diante dele. Está longe, né? De estremecer diante do Senhor. E nós devemos ser mais que demônios, obviamente, né? Devemos crer, estremecer e obedecer. Esse é o problema aqui dos demônios, não obedecem. Mas tem crente que nem demônio consegue ser. Eu creio em Jesus, mas é um creio tão descompromissado, é um creio tão distante de uma prática, é um creio apenas tão verbal e pouco experiencial. Esse é o problema exatamente aqui desses homens. Eles só criam, eles só professavam, mas eles não viviam, não obedeciam, talvez até estremecesse. E esse fervor aqui, Senhor, Senhor, aponta talvez para esse estremecimento diante de Deus, mas é um estremecimento apenas que chega ao nível dos demônios, não transcende a obediência, não transcende a prática, não vai mais além. Amados, precisamos crer no Senhor, precisamos estremecer diante de Deus, precisamos euforicamente, entusiasticamente, fervorosamente clamar o nome do Senhor. Falta fervor muitas vezes na nossa profissão. Muitas vezes cantamos aqui, não é? Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, cidade do nosso Deus. Saudai o nome de Jesus, exultai, exultai, vinde todos louvar. Apenas repetindo frases, né, que a gente decora. Não conseguimos muitas vezes ser como esses falsos profetas, entusiasmados, fervorosos na nossa adoração, no nosso diálogo com Cristo. Não é que isso é suficiente, não foi nem suficiente para esses homens aqui. Apartai-vos de mim. Não foi suficiente nem para eles. Mas a vida cristã passa por isso também. A adoração cristã passa, a relação do crente com o seu Criador passa também
por um relacionamento fervoroso, entusiasmados. Aviva no Senhor, como no cantor cristão. Eis nossa petição, ateia o fogo lá do céu em nossos corações. Eu não estou falando aqui, irmãos, de entusiasmo carismático pentecostal, não. Aquilo ali muitas vezes é fogo de palha. Não é que precisamos fazer barulho, não é isso, como dizia o pastor Antônio aqui há muito tempo atrás, não é? Uma lata vazia faz barulho demais, né? Se você jogar uma lata vazia do primeiro andar, faz um barulho ensurdecedor. Uma lata cheia não, né? Mas a vida cristã passa por isso também. A adoração cristã, a confissão cristã passa pelo fervor, pelo entusiasmo, quando nos dirigimos a Deus. E vejam que Cristo diz aqui, que esses homens que ouvirão o severo apartai-vos de mim, se aproximavam dele fervorosamente. E olhem só, além deles serem respeitosos, ortodoxos, fervorosos, a profissão deles era pública. Olha aqui, esses homens profetizaram. Olha o versículo 22. Eles profetizaram diante de Cristo, melhor, diante dos homens, o nome de Cristo. Eles não fizeram apenas uma declaração particular e pessoal de fidelidade, mas pública. Esses homens tiveram um ministério público de profecia, de exorcismo, de milagres. Eles não eram, entre aspas, né, cristãos, agentes secretos, né, 007. Os irmãos devem saber o que é isso, né? É aquele crente que ninguém sabe que ele é crente além dele mesmo, né? No trabalho ninguém sabe que é crente, na faculdade ninguém sabe que é crente, no colégio ninguém sabe que é crente, na rua que mora ninguém sabe que é crente, até em casa às vezes ninguém sabe quem é. Aí ele diz: eu sou agente secreto de Jesus. Não tem agente secreto de Jesus, irmãos. Cristo chamou-nos para publicamente professarmos nossa fé. Esses homens fizeram isso. Olhem só que estágio chegaram os falsos profetas. Chegam, né? Os falsos profetas. Eles publicamente exercem o ministério diante dos homens em nome de Cristo. Em teu nome. Em teu nome, disseram eles. Falamos aos homens, curamos os homens, expulsamos os demônios dos homens. O que temos feito nós, irmãos, em nome de Cristo publicamente? Ah, pastor, eu tenho um adesivo no meu carro, né? Jesus. Tem, né, na porta da minha casa tem lá um quadrozinho lá, né? Essa casa serve ao Senhor. Eu tenho uma camisa bacana, Salmo 23. É sobre isso, irmãos, que Cristo está falando aqui, sobre a necessidade de um ministério público, que a Bíblia fala melhor, sobre a necessidade de publicamente professarmos Jesus diante dos homens? Não. Esses homens aqui, que foram rejeitados por Cristo, porque nunca foram de Cristo, porque eram falsos crentes, eles tinham um ministério público. Ainda que eles se auto-enganassem, né, julgando serem cristãos, as pessoas já diziam deles: eles são crentes porque eles falam o nome de Jesus. Eles são crentes porque eles expulsaram demônio em nome de Jesus. Eles são crentes porque eles curaram, fizeram milagres em nome de Jesus. Eles profetizaram. Lá fora todos diziam que ele era. Irmãos, e que tragédia é quando o contrário acontece. Quando ímpios dizem: crente? Fulano é crente? Como ouvimos ontem na pregação, na congregação, quando Cristo está
dentro de um lar, numa família, as pessoas saberão que Ele estará lá. As pessoas saberão que Ele está lá. Quando Cristo, e eu trago isso para a vida individualmente falando da gente, quando Cristo está em nós, as pessoas saberão que Cristo está em nós. A nossa vida se confundirá com a vida de Cristo. E as pessoas verão Jesus em nós. E essa foi a oração de Jesus, não é? Tu em mim, ó Pai, e eu neles. Cristo precisa estar em nós. Paulo teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, porque ele era de Cristo. E hoje, muitas vezes é capaz, né, de a gente ouvir da boca de um cristão aquela máxima mundana, não é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A nossa profissão precisa ser acompanhada da nossa prática, irmãos. A nossa prática precisa confirmar a nossa profissão. De goela só não vale, não é suficiente. E nós pregadores, né, temos a maior parcela de responsabilidade nisso, porque somos nós o que mais falamos, não é? É imperativo que nossa vida se coadune com a nossa confissão. Esses homens publicamente falaram de Cristo. Qual profissão de fé poderia ser melhor do que esta aqui? Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome. Olha só de quem estamos diante aqui nessa passagem. De pessoas que se dirigiram a Cristo de forma cortês, educada. Senhor, Senhor. Ortodoxa, reconhecendo a divindade dele. Entusiástica, com fervor e com devoção particular, além de pública, além de um ministério público. O que poderia haver de errado aqui? Alguém poderia dizer? Qual é o problema aqui desses homens? Para Cristo dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Alguém poderia perguntar: qual o problema? Em si, irmãos, não tem nada de mal aqui, tá? Não há nada de mal aqui em si. Porém, tudo está errado. A declaração de Cristo a respeito desses homens nos leva à conclusão de que tudo na vida dessas pessoas estava errado. As palavras dele, ainda que sejam verdadeiras, não contêm a verdade. É uma profissão de fé sem realidade. É uma profissão incapaz de salvá-los do dia do juízo final. Que perigo, irmãos, corremos nós. Que perigo eu corro, você corre, quando achamos que basta apenas, né, confessar uma doutrina correta. Que perigo! Não seremos salvos no juízo apenas por uma crença correta em Cristo. É indispensável, é imperativo que creamos corretamente. Não estou aqui falando que o contrário é verdadeiro. Quem crê que Jesus é somente mais um profeta, como Moisés foi e como Maomé veio a ser depois, está perdido. Quem crê que ele é apenas, né, um grande psicólogo, um grande mestre, mas nada mais do que isso, que ele não é divino, que ele não é nascido do Espírito Santo, que ele não ressuscitou no terceiro dia e está nos céus, está perdido. Precisamos crer corretamente, mas Cristo diz aqui que isso não é suficiente. Olhem só, o Senhor passa aqui, né, do que eles dizem a Cristo, né, e aos homens sobre Cristo, para o que Cristo haverá de dizê-los no último dia. Esses homens declaravam para Cristo e para os homens o que criam, mas no final o Senhor vai declarar para eles o que de fato o Senhor sente
ou sabe a respeito deles. Olha o versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmão, sabe o que é interessante aqui, né? Aqui nessa versão nossa, talvez em alguma versão em português, eu não, e me perdoem por isso, né? Eu não fiz esse trabalho, né, de procurar se existia alguma versão em português assim traduzindo esse texto, essa palavra. Mas o interessante aqui é que estamos diante de um trocadilho, tá? Essa palavra lhes direi, ou direi explicitamente, na língua original é e eu confessarei. Olha só, eu confessarei, disse Jesus a respeito dele. Eles têm uma confissão de fé. Vocês têm uma confissão de fé sobre mim, me chamam de Senhor, Senhor. Mas eu também tenho uma confissão a fazer a respeito de vocês. A minha confissão é: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês podem até dizer: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos, virá com glória, subiu ao céu, foi ressuscitado, né? E virá com glória. Pode falar direitinho aí, confessar direitinho o credo. Mas eu também tenho uma confissão a respeito de vocês. A confissão é: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, melhor, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Embora, irmãos, esses homens tenham passado a vida falando o nome de Jesus, Jesus diz: eu não conheci o nome de vocês. Não conheci o nome de vocês. Amados, quando Cristo fala eu nunca vos conheci, entendamos aqui o que significa conhecer, tá? Conhecer aqui não é saber, né, dados a respeito de alguém, nome, endereço, data de nascimento, esposa, esposo, filho, onde mora. Não é isso. RG, CPF. Ah, nunca fomos apresentados. Prazer, meu nome é fulano, meu nome é ciclano. Pronto, agora eu conheço. Não é isso, tá? Porque não tem nada que Cristo não conheça nesse universo. Ele chama cada estrela que Ele criou, e são bilhões, pelo nome delas. Cada estrelinha, né? A gente declara o quê? Três Maria, né? Cruzeiro, não sei o quê. Ele conhece pelo nome cada uma que Ele criou. Ele sabe quem é você, mais do que você mesmo. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe cada pessoa que existe nesse universo agora, cada uma daquelas que estão descendo a sepultura nesse momento. Ele sabe o nome de todas elas que viveram neste mundo. É óbvio, senão não seria Deus. Conhecer aqui tem a ver com relacionar-se. É como conhecer mesmo, que a Bíblia fala sobre o marido e mulher, né? Nunca fui íntimo de vocês, nunca tive intimidade, nunca vos amei. É melhor sinônimo aqui para conhecer é amar. Eu nunca vos amei, nunca tive uma relação de vocês como Senhor e servo, pai e filho. E é duro saber que pessoas passaram a vida falando do nome do Senhor, dizendo eu conheço Deus, e eu vos apresento aqui neste dia, e naquele dia ouvir, eu nunca vos conheci. E a razão pela qual Jesus rejeita esses homens, não é pela profissão de fé deles, como já vimos aqui, é pela prática dessa profissão que eles não têm. A questão aqui não é intelectual, mas moral mesmo, tá? Moral. Esse é o problema. Eles tinham a confissão apenas de lábios, mas não de vida. Eles até diziam Senhor, Senhor, mas nunca se submeteram ao senhorio de Cristo. Esse é o problema. Essa é a grande verdade.
chamam Cristo de Senhor, mas nunca foram servo. Nunca foram servo. A gente conhece, né? Gente assim, né? Pessoas, igrejas assim, né? Você ligar um canal lá, tá alguém dizendo Jesus, o Senhor Jesus, mas nunca submeteram ao senhorio de Cristo, nunca foram obedientes à verdade de Cristo, nunca obedeceram à vontade do Pai Celeste, e por isso ouvirão do Salvador: eu nunca me relacionei, fui íntimo, amei vocês. E a razão é porque eles praticam, olhem só, final do versículo 23, eles praticam a iniquidade. É só disso que eles se ocupam, em praticar a iniquidade, e não a profissão de fé deles. Não obstante os seus feitos grandiosos no ministério, não é? Milagres, exorcismos, profecia, porém são falsos. O comportamento diário deles não correspondem com a profissão de fé que saem dos seus lábios. E eu já estou vendo aqui que não vou conseguir ir para a segunda parte do texto que nós lemos, que fala sobre o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Semana que vem a gente conclui. Mas percebam aqui, voltando, percebam aqui qual é o grande problema. O grande problema é de uma confissão apartada de uma prática. Irmãos, isso não está distante de nós, não. Não está distante de nós, absolutamente. Pode ser que geográfica e cronologicamente essas palavras aqui proferidas estejam distantes. Foi dita lá no Oriente Médio 2000 anos atrás. Mas isso aqui é uma realidade para todo o mundo e em todos os tempos. E eu repito o que eu falei no começo, né, ou há pouco. Nós corremos risco, sério risco, de sermos enquadrados aqui, né, dentre aqueles que têm uma profissão de fé correta, tá? Mas apenas uma profissão de fé correta, verbal, que não se traduz na prática, no nosso dia a dia. Amados, nós que nos declaramos ser cristãos, nós que fazemos ou fizemos algum dia uma profissão de fé pública ou mesmo particular de Cristo Jesus, que nos convencemos de que fomos convertidos, que publicamente, não é, manifestamos isso num batismo. Precisamos aqui entender a necessidade de transpor, de transcender esse mau exemplo aqui, nesse recorte que Cristo faz dentro do cristianismo, de que pessoas estarão nele, mas falsamente estarão nele, professando o nome do Senhor. Eles apenas honram Cristo de lábios, como diz Isaías, e o próprio Jesus repetiu Isaías no Evangelho, mas o coração está estão longe do Senhor. Podemos conhecer os cânticos do nosso inário, ou avulsos, podemos saber decorado, né, os livros da Bíblia, tê-la lida toda, podemos saber, né, os capítulos e por ordem, né, os temas dos capítulos em ordem da confissão de fé nossa, ter o credo na ponta da língua, mas isso não será suficiente. Vencer os camalhaços, né, de teologia bíblica reformada, protestante, que foram escritos na história do protestantismo, conhecer a teologia medieval, antiga, as doutrinas dos pais da igreja, não será suficiente naquele último dia. Esses homens acharam
que era suficiente. O fato de que eles exerceram o ministério público e confessaram, e terem confessado o nome de Cristo, achavam que era suficiente. Dizer para o demônio sai e o demônio ir embora, dizer fique curado e a pessoa ficar restaurada, profetizar em nome do Senhor. Porém, eles estavam perdidamente enganados. A vida cristã, queridos, exige mais, muito mais do que profissão de fé verbal. E olhe, e aí eu volto para o começo, não quer dizer que elas são desnecessárias, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pior do que, né, um imoral é um herege. Um crente, me desculpe a expressão, sem vergonha, né, mas nascido de novo, ele mais cedo ou mais tarde vai ser pelo Senhor consertado. Tinha um desses lá na igreja de Corinto, um bocado na igreja de Corinto. Tinha um que até relacionamento com a mulher do pai dele tinha, mas era salvo. O Senhor quebrou ele todinho, né? Foi expulso da igreja e ficou nas mãos de Satanás lá no mundo. O Senhor quebrou todo. Na segunda carta de Coríntios vemos que ele foi restaurado, porque era filho de Deus. O seu espírito foi preservado. Sua carne sofreu, mas seu espírito foi preservado. O herege não. Esses são filhos da iniquidade. Eles são aqueles que desde há muito foi dito, não é? Que o Senhor os separaria para a sua própria condenação, como está lá em Judas, versículo 4. Então, né, cuide para que a sua profissão de fé seja correta, seja bíblica. Cuidemos. Agora, não é suficiente. Precisamos viver aquilo que nós confessamos. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Você precisa viver aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você confessa. Não que a salvação, repito, seja por obras. Não é, não, nunca foi. Mas também não admitimos, a Bíblia não admite que um crente, que um salvo não tenham obras de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Não demonstre o fruto do Espírito em sua vida. Esses homens aqui, que falavam Senhor, Senhor, na vida prática, era um desastre. Não eram crentes carnais, não é isso. Eram ímpios, nunca vos conheci, lembram? Nunca foram de Cristo, nunca foram servos, nunca foram salvos. Eram ímpios que tinham a profissão de fé correta em seus lábios e se convenceram de que eram salvos por causa disso. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que o Senhor nos ajude a examinarmos o nosso coração, para que não incorramos neste mal, nessa tragédia que é passarmos a vida achando sermos uma coisa, dizendo para nós mesmos que somos aquilo que Cristo disse que não somos, que Cristo disse que nunca fomos amados dele. Nos ajude o Senhor a que, sondando o coração, possamos perceber o mal que há em nós e nos arrepender dele, nos convertermos ao Senhor de verdade, implorando a ele o seu perdão para a salvação e preservação de nossa alma. Nosso Pai, Tu sabes, Senhor, que somos incapazes, ó Deus, de gerar vida em nós mesmos. Tu sabes, Senhor, que se nunca fomos conhecidos de Ti, nenhum esforço nosso será suficiente, Senhor amado, para que o Senhor nos conheça. Se nunca fomos amados, se o Senhor não nos amou na eternidade, nada que possamos fazer agora, no presente, atrairá o Teu amor para nós. Mas, Pai, pedimos que o Senhor nos conceda a certeza, Pai,
E a tua palavra nos diz que o teu Espírito, ó Deus, convence-nos da tua paternidade, convence-nos que somos filhos de Deus. Dá-nos o teu Espírito, Pai, nesse sentido. Teu Espírito nos convença, ó Pai, de que somos teus filhos. Senão, Deus, nos ajude a confessá-lo, a confessar o nome do teu Filho, a crer nele. Em nome de Jesus, Pai. Não nos permita, Senhor amado, passarmos uma vida nos auto-enganando, professando o nome do Senhor, exercendo o ministério cristão publicamente, sem que nunca tenhamos conhecido ou sido conhecido pelo Senhor. Ó Deus, estes aqui que o Senhor nunca conheceu, também nunca conheceram a Ti, Senhor. Essa é a grande verdade. Sabiam informações a respeito do Teu nome, do nome do Teu Filho, mas não conheceram o Senhor. Não conheceram o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos livre desse mal. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. E lhe pedimos